Palavra da Verdade, devocional de 23 de maio. Não confieis em príncipes em quem não há salvação. Não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e lhes tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Salmo 146, versos 3 e 4. O salmo da nossa meditação enfatiza a inutilidade de confiar nos poderosos deste mundo, aqueles que vivem nos prometendo dar uma vida melhor. Ele destaca a natureza terrena ilimitada deles. São filhos de Adão, homens terrenos. Esta é a tradução literal de filhos dos homens. Ele nos lembra também do caráter temporário e instável de seus planos de governo. Portanto, eles são uma esperança vã. E não se trata aqui de uma crítica de natureza política, tampouco de julgar a capacidade deles de exercer o poder público. A observação do salmista é de caráter teológico, um juízo de natureza espiritual. A verdade aqui revelada, que é corroborada por toda a Escritura, é que do ponto de vista espiritual, os homens e mulheres que pleiteiam o poder público, quer para conquistá-lo, quer para mantê-lo como projeto pessoal de poder, são salvadores vãos. Sem o agir de Deus, eles são vãos libertadores. Não há neles o poder de livramento. Eles nem sequer podem livrar a si próprios. Esta verdade tem uma dupla aplicação. Primeiro, por si mesmos, eles não podem sequer realizar o que se propõem a fazer nos campos político, econômico e social. Eu digo por si mesmos, porque Deus é quem dá a motivação e a competência para governar. Portanto, se Deus privá-los dessa competência ou dessa motivação, ou ainda das condições necessárias para realizar seu projeto de governo, eles não poderão livrar o povo de suas opressões e dos males sociais. Na verdade, por serem pecadores, eles mesmos podem se tornar os opressores. Somente se o Deus que reina sobre os céus e a terra lhes der tanto a vontade política, movendo seus corações na direção da justiça e da equidade, quanto a competência e as condições para realizar as mudanças promotoras do bem comum, é que eles poderão fazer alguma coisa. E isto falando apenas nos níveis político, econômico e social, isto é, no nível puramente natural, no âmbito da história e deste mundo. Sem o amparo da providência divina, são salvadores vãos. Mas, em segundo lugar, além do nível histórico, visível e temporal, é inútil confiar em homens porque eles são inócuos no combate à pior de todas as misérias, a corrupção espiritual alojada em todo ser humano. Também não podem nos livrar da pior das desventuras, a morte eterna, a destruição eterna que sobrevirá aos ímpios. Eles jamais proverão o advento de um mundo perfeito. Nenhum poder ou ideologia política pode promover a consumação do reino de Deus. Eles não podem libertar seus eleitores do poder do pecado que neles habita. Eles não podem salvar os seus admiradores do domínio do príncipe das trevas. Eles não podem livrar seus bajuladores da ira vindoura que aguarda para revelar-se no dia final sobre vivos e mortos impenitentes. Eles não só não podem dar aos cidadãos uma vida melhor neste mundo, a menos que Deus os capacite, como também são incompetentes para conceder vida eterna. Eles mesmos são mortais, não importa o quanto o poder os faz sentir-se autossuficientes. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó, diz o verso 4, de onde foram formados, e neste mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Todo o plano de governo, todo o projeto de poder vai com eles para o túmulo. Por isso são duplamente vãos libertadores. Este salmo expõe a falácia de todo o projeto humano de poder que não contempla a verdade de que há um Deus que reina. Portanto, infeliz é aquele que se gloria no homem. Miserável é aquele que tem nos filhos de Adão a sua última esperança. Por isso, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem,
antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Jeremias 17, versos 5 e 6. No verso 5 do nosso salmo, o salmista apresenta um contraste implícito entre aqueles que confiam em filhos de homens e aqueles que põem sua confiança no Senhor. Seu amparo e segurança estão no Deus de Jacó. Ele prossegue apresentando uma espécie de currículum vitae do Senhor, falando dos seus feitos, e utiliza 3 estrofes para falar do caráter do seu Deus, enquanto havia usado apenas uma para falar dos salvadores humanos. O justo põe sua confiança no caráter e nos feitos do Senhor. Ele é o Deus da aliança, o Deus de Jacó, o Deus que escolheu o seu povo e com ele fez um pacto de vida e paz, como diz o verso 6. Suas promessas não são promessas de campanha. Ele mantém para sempre a sua fidelidade ao povo da sua aliança. Ele é o Criador de tudo que existe, portanto ele sabe como tudo funciona. Para ele não há barreiras geográficas. Como disse um santo do passado, não há 1 centímetro do universo do qual o Senhor não possa dizer, isto é meu. Ele é o supremo benfeitor dos homens, pai dos órfãos, juiz das viúvas. Os benefícios alistados pelo salmista referem-se àqueles que têm o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, e que por isso são chamados justos. Embora a providência de Deus alcance com bens temporais todos os homens, sua graça salvadora contempla apenas a comunidade da aliança. Portanto, os benefícios do supremo benfeitor dos homens, aquele que ampara o órfão e a viúva, só são completos sobre aqueles que nele confiam e o temem de todo o coração. Ele é o Rei eterno, que tem o domínio absoluto do universo. Tudo está sob seu controle e governo. Ele é soberano. Ele enviou o seu Rei, que além de Deus fez-se homem, seu Filho bendito. Cristo, em sua morte e ressurreição, já estabeleceu o reino de Deus e o consumará em sua segunda vinda, quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, como diz Paulo em Filipenses 2:11. Toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Seu governo dura não apenas alguns anos, mas para sempre, de geração em geração. O teu Deus, igreja, reina de geração em geração. Aleluia. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor e Rei Jesus.